Shalom! Olha, os estudos estão uma maravilha. Todos os dias nós estamos aqui no Estudo da Torá e falando das bênçãos e maravilha do Criador que Ele tem feito em nossas vidas e mostrando também o testemunho do nosso povo pela Torá. E hoje nós vamos ler o 25 e 26. E pode começar. Yahweh falou a Moshe no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e disse-lhe: Quando vós entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um Shabat a Yahweh. 6 anos tu semearás teu campo, e 6 anos tu podarás teu vinhedo e recolherás o fruto dele. Mas no 7º ano será um Shabatão para a terra, um Shabat a Yahweh. Nem tu semearás teu campo, nem podarás teu vinhedo. Aquilo que crescer de si próprio, de acordo com a tua colheita, tu não ceifarás, nem juntarás uvas de tua videira desnuda, porque este é um ano de Shabatão para a terra. O seu sustento será do que a terra produzir no ano de descanso a ti, e a teu servo e a tua serva contratado, e a teu guerra que peregrina contigo. Você vê que interessante, né? Aí fala de um Shabat, né? Fala de uma moeda, e isso deve ser colocado em prática, né? Nas nossas terras. Então 6 anos de cultivo e 1 ano sem plantar nada, e tudo que aparecer durante aquele ano, aí nós não comemos, né? Então deixamos na terra. Continua. E ao teu gado e aos animais que estão em tua terra, toda a produção deles será para a comida. Tu contarás 7 Shabatot de anos, 7 vezes 7 anos. E o espaço dos 7 Shabatot de anos vós será de 49 anos. Então farás com que o chofar do Iovel venha soar no 10º dia, no 7º mês, no Yom HaPurim. Fareis o chofar soar ao longo de toda a vossa terra. E vós purificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade ao longo de toda a terra, a todos os seus habitantes. Será um Iovel, e vós retornareis cada homem a sua possessão. Cada 50 anos, então, todas as pessoas pagam suas dívidas, né? E recebe a sua terra de volta. Então, quer dizer, isso era dentro de Israel com o povo, porque eles poderiam negociar suas terras, mas só que as terras não poderiam sair da família. Teria que ser... A pessoa comprava, plantava durante anos, depois ele teria que devolver na data certa. Então continua. E tu farás retornar cada homem à sua família. Um Iovel vos será no 50º ano. Vós não semeareis, nem ceifareis aquilo que cresce por si mesmo nele. Nem juntareis as uvas nele de vossa videira desnuda. Porque este é o Iovel, será Kadosh a vós. Comereis o crescimento do plantio fora do acampamento. No ano desse Iovel vós retornareis cada homem à sua possessão. E se tu venderes algum item a teu próximo, ou comprares da mão de teu próximo, não oprimirás um ao outro, de acordo com o número. Essa vinheta aí, vamos. De acordo com o número. De acordo com o número de ano, após o Iovel tu comprarás teu próximo. Então, é 50 anos para negociar a terra. E nesses 50 anos não aproveitar assim Lá está falando para não aproveitar do próximo. Talvez você compra a terra do próximo, quando está chegando próximo do tempo para devolver a terra, aí você quer pegar uma grana e você quer vender de volta para ele. Isso não pode acontecer, né? E aí você está oprimindo o seu próximo, porque às vezes você pegou a terra do seu próximo, até porque estava devendo para o seu próximo. Mas depois, quando chega no final,
aí arruma todo jeito de negociar para oprimir o próximo. Então isso não deve ser feito e não devia ser feito. Continua. E de acordo com o número de anos das safras, eles venderão a ti. De acordo com a multidão de anos, tu aumentarás o preço dela, e de acordo com a redução de anos, tu diminuirás o seu preço. Pois de acordo com o número dos anos das safras do fruto, ele venderá a ti. Vós não oprimais, portanto, um ao outro, mas vós temereis vosso Elohim, porque eu sou Yahweh, vosso Elohim. Então é isso aí. Aí as pessoas faziam a negociação e dependendo do tanto que tinha passado, aí às vezes a pessoa queria comprar, não, mas eu só te vendo de volta antes dos 50 anos, você me dá tanto. E aí começava a fazer umas negociações erradas, né? E negociações que oprimiam o próximo. E aí tá falando para não fazer isso, porque nós sabemos que esse negócio de terra e esse negócio de bens, todos, herança, essas coisas, todas as pessoas, quando você pensa, é o mais quietinho que é o mais perigoso, né? É sempre nas heranças, nessas coisas assim de bens, aquele que parece ser uma ovelhinha, é de lá que saem as conversas. Continua. Portanto, vós cumprireis meus estatutos e guardareis meus juízos. E os cumprireis, e vós habitareis na terra em segurança. E a terra renderá o seu fruto, e vós comereis de sua abastança, e vós habitareis ali em segurança. E se vós disserdes o que comeremos no 7º ano, nós não semearemos e nem ceifaremos nossa produção. Então eu ordenei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e produzirá fruto durante 3 anos. Então, para você ver, o Criador, quando está conosco, nós não precisamos preocupar se estamos na presença do Criador. Você vê aí as pessoas, talvez iriam preocupar, porque ia ficar 1 ano sem plantar. Mas ele falou, não, eu te abençoo. No 6º ano eu te dou mantimento, a sua terra vai produzir mantimento para 3 anos, né? Aí nós vamos ver até quando eles ficavam com o mantimento do 6º ano. Então 1 ano direto, depois o 8º e no 9º ainda tinha. Continua. E vós semearei no 8º ano, e ainda comerei do fruto velho, até o 9º ano. Até o 9º. Até que os seus frutos entrem a vós, comereis do velho estoque. A terra não será vendida para sempre, pois a terra é minha, porque vós sois colonos e peregrinos junto a mim. Em toda a terra que possuis, vós concedereis uma redenção à terra. Se teu irmão ficar pobre e vender algo de sua posse, e se quaisquer dos seus parentes vier a resgatá-la, então ele resgatará aquilo que é de seu irmão, aquilo que o seu irmão vendeu. Se o homem não tem ninguém para resgatá-la, mas ele mesmo tornar-se capaz de resgatá-la, então deixe contar os anos desde a venda e restitui o restante do homem para quem ele vendeu, para que ele possa retornar à sua possessão. Mas se ele não é capaz de restaurá-la, então aquilo que está vendido permanecerá na mão dele. E o que comprou até o ano do Iovel, e o Iovel será liberada, e ele voltará para a sua posse. Então, 50 anos, ele voltará para a sua posse. E se um homem vender uma casa em uma cidade cercada, então ele pode resgatá-la dentro de 1 ano inteiro. Depois que for vendida dentro de 1 ano completo, ele pode resgatá-la. E se não for resgatada dentro do espaço de 1 ano completo, então a casa que está na cidade cercada será estabelecida para sempre, para aquele que a comprou ao longo de suas gerações. Ela não sairá no Iovel. Então aí nós vemos que a casa na cidade era vendida para sempre. Então não era, não foi a herança que o Criador deu, né? Não foi repartido, né? Não foi... É uma cidade, e a cidade, as casas podem ser vendidas e não precisa ficar preocupado com casa, porque você vende a casa, mas você tem a terra do campo, porque a terra do campo era para todos, né?
Então todos, foi dividido entre todos igual. Então não precisava se preocupar. Se você perde a casa do campo, você tem a casa no sítio. Você pode fazer uma, né? E cada um tinha o seu pedaço de terra e foi repartido a cada um né, pelas famílias. Então continua. Mas serão contadas as casas das aldeias que não tiverem algum muro ao redor delas. Serão avaliadas como os campos da nação. Elas podem ser resgatadas e elas sairão no Iovel. É porque aí ela está na terra que foi a herança que o Criador prometeu, né? Continua, porque deu para Abraão a terra, e aí se a terra era de Abraão, então nós temos a herança lá e a terra é nossa e nós vamos ter ela no tempo do Criador. Continua. Quanto à cidade dos Leuim e as casas da cidade, suas posses, os Leuim podem resgatar a qualquer tempo. E se um homem comprar dos Leuim, então a casa que for vendida à cidade, e a cidade é a cidade de sua possessão, sairá no ano do Iovel. Porque as casas da cidade dos Leuim são as suas possessões entre os filhos de Israel. Mas o campo do subúrbio das suas cidades não pode ser vendido, pois isso lhes é possessão perpétua. Se teu irmão tornar-se pobre, se oscilar em tua área, então tu fortalecerás para que ele possa viver contigo como um guerreiro ou peregrino. Não tome nenhum interesse dele ou vantagem, mas teme teu Elohim, para que teu irmão possa viver contigo. Tu não lhes darás a tua prata. Então nós vemos aí que aí está falando da pessoa que ficou pobre. A gente, se ele passou a terra para receber só no Iovel, porque ele estava devendo. Cortou a mão. Deixa eu deixar. Então, se ele ia tirar a terra dele só no Iovel, e ele não tem a terra para plantar, então que o irmão recolhe ele para que ele possa plantar nas terras e ser como um guerreiro na terra, mas não explorar dele. Continua. Tua prata com interesse, nem lhe empreste teus materiais para o teu luto. Eu sou Yahweh, vosso Elohim, e vos tirou da terra de Mitzrai, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Elohim. Se teu irmão que mora em tua área ficar pobre, e se vender a ti, tu não forçarás a servir como um servo, mas como um empregado e como um residente. Ele estará contigo e te servirá até o ano do Iovel. E então ele partirá de ti, e ele e seus filhos com ele, e voltarão à sua própria família, e para a possessão dos seus pais ele retornará, porque eles são meus servos, e eu tirei da terra de Mitzrai. Eles não serão vendidos como servos. Tu não regerás sobre ele com aspereza, mas temerá teu Elohim. Teus servos, homem e mulher, que tu tiveres, serão dos povos pagãos, que estão todo ao redor de ti. Desses povos tu comprarás servo macho e servo fêmea. Além disso, dos filhos dos guerinhos, que faz estadia entre vós, ele vos comprareis, e da família deles que está convosco, qual eles geraram em vossa terra, eles serão vossa possessão. Continua. E vós o tomareis como uma herança aos vossos filhos, depois de vós, para os herdares por uma possessão. Eles serão vossos servos para sempre. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não regereis um sobre o outro com aspereza. E se um residente ou um guerreiro crescer ficando rico contigo, e teu irmão que mora com ele ficar pobre, e vender a si mesmo ao residente, ou ao peregrino contigo, ou para um sócio da família do guerreiro, depois que ele for vendido, ele pode ser resgatado novamente. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Ou seu tio, ou o filho do seu tio poderá resgatá-lo, ou qualquer que forem os seus parentes próximos da família, poderá resgatá-lo. Ou se ele for capaz
ele pode se resgatar a si mesmo. Ele acertará com aquele que comprou desde o ano que ele foi vendido até o ano do Iovel, e o preço da sua compra será dividido de acordo com o número de anos, de acordo com o tempo de um servo ressarcido. Se ainda houver muitos anos de acordo com os mesmos, ele dará novamente o preço da sua redenção da prata, pelo qual ele foi comprado. E se ali restar apenas um pouco de anos até o ano do Iovel, então ele contará com ele, e de acordo com seus anos, ele lhe dará novamente o preço da sua redenção. E como um empregado contratado anualmente, o mesmo estará com ele, e o outro não regerá com aspereza sobre ele a sua vista. E se ele não for resgatado por esses anos, então ele sairá no ano do Iovel, ele e os seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel são meus servos, e eles são meus servos, os quais eu tirei da terra de Mitzrai. Eu sou Yahweh, o vosso Elohim. Aí falou sobre a pessoa que, às vezes a gente ignora essa história de ser servo, servir. Mas aí você viu que servos não servem de graça. Se um ficar rico no meio de vós, não serve de graça não é servo, tem o servo contratado. Aquele que você compra não é um servo contratado. Mas, para gente que já morou no sítio, nós sabemos que as pessoas que trabalham com a gente, além do salário, porque se o salário dele ele está pagando porque ele deve a sua vida ao dono, mas não é proibido, né? E nem fica proibido se ele plantar, né? Para poder, eu já expliquei isso uma vez, mas eu explico novamente. Ele pode plantar e numa tarde, uma hora de folga, ele pode ir lá e carpir aquele pouquinho que ele plantou. Isso fazia lá no sítio, tinha homem que plantava, era muito. E além de trabalhar para o patrão as horas, depois que sobrava uma horinha na tarde, ele ia dar uma pegadinha lá, limpando, e depois o que acontecia? Acontecia que ele acabava colhendo um bom tanto de arroz, né? Arroz, feijão, milho, aquilo que ele plantava. Então, quer dizer, a pessoa pode um dia comprar a sua liberdade, está escrito aí, se ele for esperto. Porque se ele for esperto, além dele trabalhar, ele faz negócio, ele dá um jeito. Né? E ele pode comprar a liberdade. Então, continua. 26. Vós não fareis ídolos, nem imagem de escultura, nem erigireis a uma imagem pondo-a de pé, nem vós montareis qualquer imagem de pedra em vossa terra, para se curvar a ela, porque eu sou Yahweh, o vosso Elohim. Vós guardareis meus Shabbatot, e reverenciareis o meu lugar Kadosh. Eu sou o Yahweh. Se vós tiverdes vosso caminho e meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei a chuva, na estação devida, e a terra renderá o seu acréscimo, e as árvores do campo renderão seus frutos. E vossa debulha alcançará a vindima, e a vindima alcançará o tempo da semeadura, e vós comereis vosso pão por abundância. E habitareis seguramente em vossa terra, e eu darei shalom na terra. E vós deitareis, e ninguém os fará amedrontado. E eu libertarei dos animais nocivos, expulsando-os da terra. Nem a espada passará por vossa terra. E vós perseguireis vossos inimigos, e eles cairão perante vós pela espada. E 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão perante vós pela espada. Porque eu me voltarei para vocês, e vós fareis frutíferos, e vós multiplicarei, estabelecerei minha aliança convosco, e vós comerei a provisão velha, e limpará a velha por causa da nova.
Então eu porei meu Mishkan entre vós, e meu ser não o rejeitará. E eu caminharei entre vós, e serei vosso Elohim, e vós serei meu povo. Eu sou Yahweh, vosso Elohim, que vos tirou da terra de Mitzrai, para que vós não fosseis seus servos. E eu quebrei as ataduras de vosso jugo, e vós fiz seguir de cabeça erguida. Mas se vós não me escutardes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se vós menosprezardes meus estatutos, e se vosso ser menosprezar meus juízos, e deixar de cumprir todos os meus mandamentos, e vós venhais a quebrar minha aliança, eu também vos farei isto. Eu designarei entre vós o terror, destruição, inflamação, que destruirá os olhos e causará tristeza de coração. E vós semeareis vossa semente em vão, porque vossos inimigos comerão. Então nós vemos aí. Aí como nós estávamos falando, às vezes a pessoa, ontem eu falando sobre o pecado. A pessoa peca, mas é um negócio particular lá que ninguém está sabendo. E ele deixa passar o pôr do sol, ele não pede perdão. Aí o que acontece com ele? Acontece isso aí que está escrito. Então a proteção do Criador sai dele e ele fica sem proteção. E ele vai sofrer todas essas doenças, né? E aí ele acaba morrendo. Então, quer dizer, aí será eliminado aí do povo, né? Vai e continua. Eu porei minha face contra vós, e vós sereis mortos diante de vossos inimigos. Aqueles que vos odeiam reinarão sobre vós, e vós fugireis quando ninguém vos perseguir. Se vós ainda não me ouvirdes por todas essas coisas, então vós castigarei 7 vezes, 7 vezes mais por vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho de vosso poder, e eu farei vosso céu como ferro e vossa terra como bronze. E vossa força será gasta em vão, porque vossa terra não renderá o seu acréscimo, nem todas as árvores da terra renderão seus frutos. E se vós caminhardes ao contrário a mim, não me escutardes, eu trarei 7 vezes mais pragas sobre vós, de acordo com vossos pecados. Eu também enviarei criaturas viventes selvagens no meio de vós, que vos roubará de vossos filhos, e destruirá vosso gado, e vós farão poucos em números em vossas estradas, e serão desoladas. E se vocês não aceitarem minha correção, mas tiverem vosso caminho contrário a mim, então eu também caminharei contrário a vós, e vós castigarei ainda 7 vezes pelos vossos pecados. E eu trarei uma espada sobre vós, que vingará a vingança de minha aliança. E quando vós estiverdes reunidos dentro de vossas cidades, eu enviarei a pestilência entre vós, e vós sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu cessar o suprimento de vosso pão, 10 mulheres cozerão vosso pão em um só forno, e vós entregará vosso pão novamente, por peso. E vós comereis, mas não ficareis satisfeitos. E se vós, por todas essas coisas, não me escutardes, mas tiverem vosso caminho contrário a mim, então eu também andarei contrário a vós, em fúria. E eu mesmo vos castigarei 7 vezes pelo vosso pecado. E vós comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas vós comereis. E eu destruirei vossos lugares altos, e reduzireis vossos pilares do sol, e lançarei vossos cadáveres sobre a carcaças de vossos ídolos, e meu ser vos abominará. E eu farei vossas cidades se desperdiçarem, e trarei vossos santuários à desolação. E eu não cheirarei a fragrância de vossos agradáveis aromas. E eu trarei a terra para a desolação, e vossos inimigos que habitam ali ficarão espantados por isso.
E eu espalhar-vos-ei entre as nações, e puxarei uma espada após vós, e vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades devastadas. Então toda a terra desfrutará dos meus Shabatotes por tanto tempo, quando ela estiver desolada, enquanto vós estiverdes na terra de vossos inimigos. Então toda a terra descansará nos seus Shabatotes. Tanto quanto dure, ela jazerá desolada. Descansará, porque não descansou em seus Shabatotes, quando vocês habitavam nela. E sobre aqueles que forem deixados vivos, dentre vós, eu enviarei um pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha balançada os perseguirá, e eles fugirão quando ninguém os perseguir. E eles cairão sobre um outro, como se estivessem diante de uma espada, quando ninguém os perseguir, e vós não tereis poder para se levantar diante de vossos inimigos. E vós perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos devorará. E aqueles que foram deixados dentre vós se consumirão nas suas iniquidades, nas terras de seus inimigos, e também nas iniquidades de seus pais, eles se consumirão com elas. Se eles confessarem as suas iniquidades e a iniquidade de seus pais, pela culpa deles, com que eles infligiram contra mim, e que também eles tiveram o seu caminho contrário a mim, e que eu também caminhei contrário a eles, e os trouxe para a terra de seus inimigos, se portanto seus corações incircuncisos ficaram humilhados, e eles aceitarem o castigo de suas iniquidades, então eu me lembrarei de minha casa, de minha aliança com Jacob, e também de minha aliança com Isaac, e também com a minha aliança com Abraão. Eu me lembrarei, então eu me lembrarei da terra, e a terra será deixada por eles, e desfrutará nos seus Shabatot, enquanto ela ficar desolada sem eles. E eles aceitarão o castigo das suas iniquidades, porque eles menosprezaram meus estatutos, meus juízos, porque eles aborreceram os meus estatutos. E ainda por estes, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, eu não os lançarei fora, nem eu os aborrecerei para destruí-lo completamente e quebrar minha aliança com eles, porque eu sou Yahweh, seu Elohim. Mas eu, por sua causa, lembrarei da aliança de seus antepassados, que eu tirei da terra de Mitzray, à vista das nações, para que eu possa ser o seu Elohim. Eu sou Yahweh. Esses são os estatutos, e juízos, e Torot, que Yahweh fez entre ele e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moshe. É isso aí, nós terminamos o estudo da Torá. Nós vamos cair muito maravilhoso isso aí, falando da terra, falando do Yovel, falando de bastante coisa. E nós voltaremos, quiser no WhatsApp. E então fica assim. Shalom, shalom. Shalom!